Olá, voltei, estou de volta nessa maratona inteligente demais de domingo 29 de maio de 2022. Agora eu vou entrevistar a Fernanda Dutra. Meu nome é Cristiane Costa Cruz, eu sou psicóloga e eu vou pedir para a Fernanda se apresentar. Boa noite, Cris. Muito bom, hein? Obrigada pelo convite. Agradeço. Sou Fernanda Dutra. O que você quer que eu me apresente? Vamos começar falando, Lá, bom, da sua infância, como é que foi sua criação, como é que era a tá sua bom. família. Tá bom. Bom, deixa eu me apresentar primeiro, tá? Então, Fernanda Dutra, sou palestrante, sou escritora, sou amiga da Cris, estou aqui. Vamos lá, falar da infância, me pergunta mais o que você quer saber. Ah. Tem tanta coisa, né? Onde você nasceu? Como eram seus pais? Como são seus pais? Sou de São Paulo. Meus É. pais separaram muito cedo, Cris. Meus pais Você não é de separaram, eu São tinha 2 anos. Bernardo? Eu sou São Bernardo depois que eu casei, né? Ah, bom, pensei que. Eu nasci em São Paulo e eu sempre morei ali inclusive de onde você mora. Eu sempre morei ali na Zona Sul. É. E meus pais separaram muito cedo, eu tinha 2 anos de idade, então eu convivi Nossa, muito pouco com meu pai, muito pouco, eu convivia muito com a minha mãe. E, enfim, né? Assim, a minha referência, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Hoje eu tenho uma filha de 14 e um de 9. Eu fico pensando, gente, com a idade dela já fazia um ano que eu trabalhava, né? o que você Loucura. fazia? Você trabalhava em quê? O primeiro emprego foi recepcionista de uma corretora Ah, de seguros. com Depois eu 13 trabalhei anos? com 13 anos. Nossa, Naquela época podia, né? Hoje não pode mais. podia. E depois eu fui escriturária no Banco Bradesco. Eu lembro até Com que hoje que eu, idade? com 13 para 14 anos. Eu fiquei uns meses num e fui para o outro, sabe? Assim. Você acha que foi E ruim ter começado a trabalhar tão cedo? então, tem um lado bom e um lado ruim. Eu acho que eu comecei a trabalhar muito cedo, já tinha a responsabilidade muito cedo. Por um lado, eu sempre fui independente. Até Uhum. hoje, assim, tem uma coisa muito forte em mim de ser independente, de não precisar de nada nem de ninguém. E sempre fui muito responsável, sempre soube me virar muito bem. E eu vejo hoje, né, assim, a nova geração, que é muito aquela coisa que fica dependente dos pais até sei lá quantos anos, fica morando na casa dos pais até os 40 Fica. anos, os pais, né, aquela Com coisa. a mãe levando jantinha, né? Batendo É. na porta, falando, você quer essa jantinha? Então, acho que esse lado foi bom, Cris. Assim, por outro lado, eu vejo assim, sei lá, talvez seja cedo demais, né? Hoje, como mãe, vendo meus filhos, eu falo, poxa, é uma idade que é para curtição, né? Não é para tanta responsabilidade. Então, acho que tem um lado bom e ruim, não tem certo e errado. Mas eu Uhum. meio que precisava, morava com a minha mãe, com a minha irmã. Eu tenho 2 irmãs, mas uma saiu de casa quando tinha 15 anos, então ficava eu e outra irmã com a minha mãe. E aí a gente tinha que ajudar as contas e tal, e comecei cedo. Uhum. Então, Suas irmãs são mais velhas ou mais novas? são mais velhas. Eu tenho uma É. irmã que é 11 anos mais velha que eu e outra que é Nossa! 6 anos mais velha que eu. Por parte de mãe e pai, as Os duas? dois mãe e pai. Dois mãe e pai. Nossa! É. Você foi a raspinha do tacho. Fui a raspinha do tacho. E é uma história louca, né, Cris? Porque a minha mãe teve tuberculose, ela Hum. teve que tirar um pulmão, e aí ela teve vários problemas, várias complicações, várias doenças que ela estava ali, ela era muito fragilizada, ela não podia mais ter filho. E aí veio eu. É. Então tinha uma coisa que vinha assim de criança, que era minha mãe insistiu em me ter, porque quando ela engravidou, a recomendação era abortar, porque Hum. ela não poderia mais ter filho, e ela não estava com saúde 100% e tal, e ela decidiu que não, que ela ia até o fim. Então, meio que assim, eu vim, eu nasci, então eu tinha todo esse estigma. Eu era muito grudada na minha mãe. Eu era muito Hum. grudada. Tipo, mamei muitos anos. Eu era muito grude da minha mãe. E meu Hum. pai, eu era meio afastada, né? Porque ele separou, tinha 2 anos, não convivia tanto.
Então, até uma história que eu conto muito, assim, nas minhas palestras, que eu conto essa história. Eu falo que quando eu era adolescente, assim, eu via meu pai, né, assim, que ele tinha 1,90 de altura, ele era sério, ele foi criado naquele paradigma, o homem não chora, o homem tem que ser forte, tem que ser o provedor, sabe? Então, ele sempre ele ia me buscar, ele estava assim. Eu morria de medo do meu pai. Morria de medo do meu pai. E aí um dia, acho que, sei lá, devia ter uns 15 anos, eu falei um monte para ele. Eu falei, você não me ama, você não gosta de mim, olha lá. E aquela coisa assim. E eu lembro que aquele dia foi super marcante para mim, porque ele falou assim, vem aqui comigo. E aí ele pegou uma caixa, começou a tirar várias coisas, assim, né, daquela caixa. Ele falou... E eram histórias que ele me contava. Era bilhetinho, era foto. Ai, que legal. E ele foi me contando histórias, coisas, tudo que um pai guarda de uma filha estava ali naquela caixinha, sabe? E aquele dia eu me conectei com ele. Aquele dia eu percebi o quanto que ele estava ali, presente, me dando amor, proteção, só que eu não conseguia entender isso porque ele se separou da minha mãe, porque ele tinha uma mágoa, ele não conseguia conviver, ele era mais ausente, então eu não conseguia enxergar. E naquele dia eu enxerguei, né? Então, dali em diante, a gente foi se reaproximando e tal. E é muito interessante a porque... importância da comunicação, né? Eu, às vezes, no consultório, às vezes tem filhos que têm ideias a respeito de mães e pais que estão longe, né? E a gente sempre estimula a procurar e perguntar, fazer isso que você fez, falar. E aí, quando a pessoa fala, muitas vezes a resposta é totalmente diferente do que aquela fantasia que o filho criou em relação ao sentimento da mãe ou do pai. Para mim foi, eu acho que é bem isso mesmo. Para mim foi muito bom e veio de mim. Não foi, não teve incentivo de ninguém da família. Não, eu era meio revoltadinha assim, eu era criança. E até hoje, assim, eu sou aquela pessoa que fala o que pensa e tal. Então, só que eu aprendi com maturidade a saber lidar com isso, fazer de um jeito que eu não crie embate, conflito com as pessoas. Mas eu sempre fui essa pessoa que falo, é assertiva, falo o que eu penso e tal. E eu quis falar para ele. E aquilo para mim foi um divisor de águas, porque eu pude me aproximar dele, assim, com os anos, né? E tem uma história muito forte, porque ele e minha mãe separaram, e eles tiveram, assim, uma ruptura muito forte, muito difícil. Eles não tinham convivência e tal. E lá, quando eu estava já adulta, né? Quando eu fui casar, a gente conseguiu resgatar isso, né? Então tem uma coisa assim interessante, porque eu entrei no altar com a minha mãe, meu pai, a segunda esposa dele, que minha mãe casou de novo e ficou viúva, e ele casou de novo e tinha uma segunda esposa. Os três ali, um do lado do outro, né? E convivendo, e aí a gente conseguiu ter. Eu tenho fotos dos dois, assim, já adulto, um do lado do outro, né? E aí os dois descobriram câncer na mesma semana. Nossa, Então, que eles horror. tinham uma história. Os dois faleceram de câncer, né? Mas, assim, você vê que a gente descobriu o câncer dele e dela ao mesmo tempo. Nossa, que difícil isso. E aí a gente vê que tinha uma história para fechar ali, né? Tinha um karma ali atrás, por trás, né? Mas foi importante, Você porque teve um acredita em resgate antes. karma? Acredito que tem algumas. Não sei se é o karma, mas assim, sim, seria um karma, mas acho que a gente tem um porquê de estar com as pessoas que a gente está, ou de encontrar as pessoas que a gente encontra. Tem um porquê, eu acredito nisso. Acho que não, nada é muito à toa, assim, a gente não consegue ter a visão muito sistêmica, né? Então, eu não tenho as respostas verdades absolutas, mas eu imagino que deve ter algumas. Quais são as suas outras crenças? Como que é a sua religião, fé? Eu fui criada na religião católica, estudei numa escola católica, que você deve conhecer. Eu não vou falar nomes, mas eu conheço. Pode falar. Eu estudei no Rosário, né? No É aqui do lado da minha casa. Usada da sua casa. Só que na época que eu estudei lá, ainda as freiras dormiam lá. Estou te dando sanidade agora. Eu estudei escola de freira, mas denunciar. em Caldas, no Jesus Maria José, chamava o colégio que eu estudava.
Tinha as freiras lá, dormiam lá também. Lá dormia, e eu era terrível, né? Porque eu queria saber, eu era curiosa, e eu lembro que Ah, uma vez eu me escondi e fiquei esperando a freira entrar para deixar uma brecha da porta aberta. Aí eu entrei para ver as coisas lá dentro, só que eu fiquei presa lá dentro e não conseguia sair. Aí eu falei, putz, aí me pegaram, né? Aliás, é assim, toda hora eu tava na diretoria, né? ah. Ah, eu não, nunca fui para a diretoria. Mas assim, não, mas se eu te falar os motivos que eu ia parava na Quais eram os diretoria, motivos? era surreal, surreal. Ah, quais eram? Então, eu tinha muita facilidade de estudar e de aprender, mas assim, não tinha noção que eu tinha QI alto. Aliás, eu só fui Hum. descobrir isso com 40 anos, tá? Só pra... Ah, Então, eu tava lá, eu ficava na aula, eu sou alta, você me conhece, sou alta. Então, o que acontecia? Eu cresci muito rápido, eu tinha 13 anos, já tinha a altura que eu tenho hoje. Então, eu ficava no fundão, encostada na parede, e eu ah. achava fácil. Então, o que eu ficava? Viajando e tal. E aí chamava minha mãe para perguntar se eu estava usando drogas. Aí, uma vez, teve uma coisa muito Mas interessante. você usava drogas? Não, eu só ficava Ah, viajando, eu achava tão viajando na fácil. imaginação. Eu ficava viajando. Aí a pessoa contava e falava, tava meio louco, tava tipo em Ah. Nárnia, entendeu? Eu tava em outro lugar, assim. Eu também sempre tive a imaginação fértil. Inclusive, eu tenho o hábito de rir sozinha, às vezes no metrô. Eu começo a pensar. Você faz isso também? Mas não é muito comum. Eu acho normal, mas as pessoas acham estranho. De repente, começa a pensar numa coisa, começa a rir. E eu fico trocando ideia comigo mesma, sozinha também. Eu fico Eu batendo meu também. papo, assim, tipo, Eu rindo, também. bato papo, falo um monte de coisa. Eu falei, gente, É. quem me vê vai falar caso Aí as de pessoas psiquiatra. olham para você com aquela cara do que esse daí tá rindo. Muito bom. Uma vez, Cris, eu fui para a diretoria, porque eu tinha um É. professor de matemática. Eu era muito boa de matemática. Hum. E eu tô abrindo aqui pra garrafa. Você vai beber na garrafa de plástico, eu vou beber na minha taça, que é mais chique. Ah, isso é chique, né? Isso é chique. Eu tô no hotel, aí eu peguei uma garrafinha aqui. Hum. Ó, sou nada chique, né? Pronto. Não Deve podia perder a ter. chance, né? Deve ter um copinho, nem tem, ó. Ah, até tem, ó. Tem um copinho aqui, ó. Ah, Peraí que eu vou ser chique agora. ah. Aí, não, então uma vez eu ia super bem de matemática, mas tipo, eu achava entediante a aula, porque eles ficavam explicando com detalhe. Ó, agora eu vou ser chique, tá? Ah. Ficar explicando com detalhes e tal, e eu ficava, putz, viajando na aula. E tinha um professor de matemática, que até hoje eu lembro desse, ó, que quando a pessoa, ele achava, ele cismava que a pessoa não estava prestando atenção ou alguma coisa, ele Hum. catava o giz e jogava na pessoa. Eu lembro, antigamente tinha umas coisas assim. Cara, é Os muito. alunos hoje não sabem o que é isso. Não, é muito The Wall, né? É muito assim, Another Brick, não. Aí eu falei, cara. Aí ele jogou uma vez, duas vezes em mim, e eu puta, né? Eu falei, Ah, mano, quem esse cara pensa que ele é ficar jogando giz em mim? Aí pegou um dia que eu tava com os cornos virados, cadê? Ah, se ferrar, cadê o giz e taquei nele? Pronto, ah, diretoria. ah, Aí minha mãe foi lá, e aí foi muito engraçado, porque minha mãe foi lá e eu falei assim, eu lembro, tava a diretora, o professor, minha mãe e eu. Aí a diretora, não, mas por que você jogou o giz no professor? Isso é muita falta de respeito. Eu falei, tanto quanto ele jogar em mim. Aí ela falou assim, por que o senhor jogou o giz nela? Porque ela não estava prestando atenção na aula. Eu falei, então tá bom, me pergunta qualquer coisa do que você falou. Ele perguntou tipo umas 3 coisas, eu respondi na lata. Aí ele, mas isso não quer dizer nada. Ela estava distraída, nitidamente estava com uma cara de desdém. ah. Aí eu falei assim, tá bom, se eu tô com cara de desdém que eu não te respeito, então pega o histórico das minhas notas para ver se realmente faz sentido isso que você tá falando. Aí tudo 10, 10, 9, né? Aí a diretora, não tô entendendo, por que que você jogou o giz nela? E minha mãe já, né? Minha mãe era uma barata, minha mãe, tá vendo?
que absurdo, que o homem me odiou o ano inteiro, porque reverteu contra ele, né? Mas assim, tipo, por que o cara jogou um giz em mim, né? Não tinha motivo nenhum. Porque ele sabia que você ia ter uma reação engraçada. Ok. E aí, na sua vida escolar, então, como é que eram suas notas? Você sempre tirava notas boas ou teve fases de tocar o terror e. Então, eu só tirava nota boa, Ah, mas ao mesmo tempo eu tinha esse meu lado meio revoltada, sabe? Eu tocava o terror, mas eu era boa aluna. Então eu confundia a cabeça das pessoas, né? Porque quando. Tanto é que esses dias, Cris, eu tive um encontro da faculdade depois de 30 anos. Eu me formei em 96, tipo, entregando idade total, né? Aí a gente se encontrou tal. E aí é engraçado, né? Porque como faz 30 anos, a galera se encontra e fica com os estereótipos, né? Ah, você é fulano do não sei o quê, você é ciclano não sei o quê. Todo mundo que me encontrava, Fernanda, CDF. Eu falei, aí eu pensava assim, gente, eu não era CDF de ficar estudando, me matando, eu só ia bem. eu também tinha essa fama na escola. Mas eu fiquei com essa fama das, tipo, a nerd, a CDF, porque é o que viam. E como eu estudava de manhã e trabalhava à tarde, eu entrava 2 horas da tarde, eles às vezes saíam da aula, matavam a aula para passar o dia na praia. E eu não ia, não porque eu não era zoeira, mas eu não ia porque eu trabalhava, né? Uhum. Então eles ficaram com aquela cabeça de, ela era nerd, né? Eu falei, putz, mas Você não fez é. faculdade do quê? Administração de empresas. Tá, como que foi sua escolha profissional e sua trajetória profissional? Dizem que quem escolhe administração é porque não sabe o que quer, né? É uma coisa meio neutra, né, administração. E bem isso, bem isso. Meu pai era economista, né? Eu acho que teve um pouco. Eu fiz administração de empresas e artes plásticas ao mesmo tempo. Ah, Tudo bem. trabalhava também. E trabalhava. Ah, A minha mãe era artista plástica, era pedagoga, e hum. meu pai era economista. Eu acho que eu misturei as três coisas, porque eu fiz artes plásticas, fiz administração e hoje eu dou aula, né? Então eu vejo que eu fui bem influenciada inconscientemente, assim. Não foi consciente, mas eu vejo hoje que Uhum, foi inconsciente, sim. uhum, Talvez até para me aproximar dele, né? Eu acho que tinha uma coisa assim, a administração. uhum. E você chegou a ter emprego formal depois de formada, assim, de tentar seguir carreira em empresa? Eu estava assistindo o Danilo, eu fiquei com vontade até de É. comentar. Eu fui trainee. Eu acho que é Ah, ilusão. O negócio que ele falou do trainee é ilusão. mas a gente sempre acha que aquilo que a gente não fez poderia ter sido melhor, né? Ah, você foi trainee Porque da onde? eu fui trainee num banco, na Real Seguros, Hum, e aí depois acabei seguindo, era na seguradora, né? Então, aí você depois de trainee virava analista júnior, que virava analista pleno, esses caminhos aí. mas eu acho que o E trainee mudou muito dessa época para cá. Hoje o trainee meio que pula mesmo etapas. pode ser, Cris, pode ser. Eu Eu acho que acho é que diferente. Eu acho que primeiro tinha estágio, depois começou esse trainee, que podia ser ou no último ano, ou recém-formado, até 2 anos de formado, mas já para preparar para formar gerentes atualmente. Não é para formar, isso. não é para plano de carreira. E no começo, o trainee era tipo um estagiário com um nome diferente, digamos assim. É. O que era legal do programa de trainee é que eu fiquei um ano fazendo Hum, vários cursos, várias formações. Então, é, tinha, sei lá, era um 21 trainee. investimento, né, no Era um baita profissional. investimento, era legal mesmo. Assim, É, a gente ficou, fora que a gente zoava muito, que era uma galera tudo jovem, que tinha é. entrado junto, e aí a gente ficava, assim, ficou 6 meses só estudando. A gente ganhava salário para estudar. E depois de 6 meses, aí você ia para a área e tal, e aí a gente tinha uma rotatividade das áreas para ver que área que ia ficar. Então, é bem legal o programa de trem, mesmo não tendo esse olhar que é de hoje, né, que realmente pula etapas, mas era bem legal.
Foi uma fase Uhum. bem divertida, assim. Mas não sei, eu não sei se é o que eu senti que o Danilo falou do trainee é que realmente é o que você falou, mas para o mundo de hoje ele pula mais etapas mesmo. Mas naquela época eu não pulava muito, não. Mas tinha uma regalia, né? Porque você Hum. estudava e era bem legal. Aham. Tá, você saiu completamente do mundo corporativo, do emprego formal? Então, foi em 2009. É. De trainee, eu trabalhei muitos anos na seguradora, depois eu fui para outra seguradora, eu trabalhei Hum. lá 10 anos, e aí eu fui para RH, e aí eu fui me encontrando, né? Na verdade, assim, eu fui trabalhar. Quando eu virei trainee, eu trabalhei com um produto, porque eu fiz uma pós-graduação em marketing. Hum. Então, eu trabalhava com desenvolvimento de produto e tal. E aí eu fui para outra seguradora e eu acabei trabalhando com a parte de sinistro, outras coisas assim, que era uma seguradora maior, eu queria ir e tal, mas não tinha muito a ver com a minha área. E aí eu encontrei uma oportunidade no recrutamento interno e fui para RH. Quando eu fui para RH, tipo, me apaixonei. Eu falei, puxa, aqui tem muito a ver comigo, eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto dessa parte de desenvolvimento humano. Aí eu fiz uma pós em gestão de pessoas, porque falei, vou É. entrar de cabeça tal. E depois fiz uma terceira pós que mexia com transdisciplinaridade, porque eu queria misturar um pouco de outras coisas. E a pós ela misturava filosofia, neurociências, né? Ciências, filosofia, tradições sapienciais e arte, né? Que Legal. aí eu costurei um pouco da arte e tal. E aí eu fui me envolvendo com essa parte de gestão de pessoas. Em Uhum. 2009 que eu saí da empresa para abrir minha consultoria, que eu estou até Hum. hoje. E como é que foi essa experiência de repente sair de um emprego para abrir uma empresa? Cara, você sabe que eu falo isso bastante para as pessoas. As pessoas têm uma ilusão, né? Elas falam, quando você abre sua empresa, você tem seu horário. Até hoje eu fico muito irritada com Você isso. tem seu horário para trabalhar o tempo todo, né? Cara, eu fico uma arara quando eu sou essas coisas. Não, que teu horário é livre, dá para você fazer academia de dia se você quiser. Você faz o seu Dá para tempo. fazer academia se sobrar tempo. Assim, gente, você trabalha Você muito trabalha muito mais, demais, trabalha muito mais. muito mais. Tem dias que eu trabalho 12, 13 horas. Todo mês você está desempregada, né? Porque todo mês você está vendendo e procurando mais trabalho. Então, eu acho que tem uma coisa assim: o mundo não forma empreendedores. Uhum. O mundo, a escola te forma para ser funcionário, funcionário. Sim. Então, quando você é empreendedor, eu acho que tem que ter na veia essa resiliência, porque você vai passar por perrengue. Tem épocas que hoje, por exemplo, está indo super bem, está super legal. Mas eu passei por perrengues assim, de você falar, não tem grana para comprar comida no mês, entendeu? Porque você passa por crises, por perrengues, por dificuldades. Então, eu acho que o empreendedor, empreendedora, principalmente no Brasil, tem que ter esse perfil de falar, tá, eu não vou desistir, eu vou achar uma saída, eu vou encontrar um outro meio. Não acho que é para qualquer pessoa, mas não falo que a pessoa é melhor ou não é para ser empreendedora, mas eu acho que é perfil mesmo. Por Mas você exemplo, não acha que os empregos formais, da forma como a gente vê hoje, tendem a acabar? não sei, Cris, não sei. Eu não. Eu talvez um futuro mais distante, mas eu acho que não tão perto, não. Eu acho que tem Hum. muita gente que gosta dessa coisa do CLT, de Não, tirar uma gostar, a pessoa licencinha gosta. e Agora, tarará. ser viável para as empresas manterem é outra história, né? Você diz assim, contratar todo mundo PJ, né? Porque a É, empresa precisa dessas pessoas. Eu acho que pode ir por esse caminho, mas ainda existe um código, né, que protege bem o trabalhador, né, que é a CLT. Porque as uhum. pessoas gostam, né? Você está lá, Não, que o que eu nem. digo é que o mercado cada vez mais está para pessoas terceirizadas, pessoas prestando serviços e menos empregos formais. Eu acho que a tendência é aumentar essa terceirização cada vez Sim, mais.
Eu acho que sim, eu acho que sim. Principalmente com essa Ainda coisa de não. home office, não acho que vai aumentar o número de empregos formais. Eu acho que a tendência é diminuir É sempre. diminuir. A área de TI já é praticamente assim, né? Uhum. Tem várias áreas que já trabalham assim. Hoje, na minha empresa, só contrato desse jeito, né? Eu não sou uma empresa grande. Então, tem, por exemplo, se tem um consultor que faz para mim algum trabalho, vai me emitir nota e eu vou fazer, eu vou pagar. Então, eu acho que sim, acho que é uma tendência. Mas, ao mesmo tempo que é uma tendência, eu acho que as pessoas não querem, né? Então, elas resistem bem. São perfis diferentes, né? Na minha É. família, meu pai era funcionário de empresa, fez carreira em empresa multinacional, meu irmão também. Meus tios e primos, ou são funcionários públicos, ou são funcionários de empresas. Tem poucas pessoas autônomas. Eu sempre quis ser autônoma, nunca quis ter emprego também, nunca. Eu não quero. Se você falar para mim, volta para a empresa, eu falo, não, pelo amor de Deus, eu adoro É. o meu jeitão de E eu não trabalhar. sei se você já pensou que uma grande vantagem é que você não precisa se aposentar. Você É, pode ter. Você sabe que eu pensava isso desde os 16, 15, 16 anos, que eu não queria me aposentar. Eu queria um trabalho que eu não precisasse nem procurar emprego, nem pudesse ser demitido e não precisasse me aposentar, que eu pudesse trabalhar a vida inteira se eu quisesse. eu também penso assim, Cris. Não sei se você sabe, mas em Okinawa, É, eles têm a filosofia do Ikigai, né? E eles não, não falam sei. assim, o Ikigai como que funciona? É assim, é quando você consegue juntar a sua vocação com o seu trabalho, com a sua paixão e com a sua missão. Então, eles entendem assim, que se você tem uma vocação, é teu talento lapidado, ele está dentro daquilo que você ganha dinheiro, o seu dinheiro mensalmente, então você faz a maioria do teu tempo, você está se dedicando àquilo. Aquilo é uma paixão para você, então você se torna bom no que você faz. Uhum. E se aquilo está ligado a uma missão, ou seja, o que eu faço faz diferença para alguém no mundo, aquilo se fortalece. E se sua missão está na sua vocação, você não vê por que o mundo precisa de você, então não tem por que parar e se aposentar. Eles não entendem essa Nossa, eu vou filosofia. dormir feliz hoje. E aí, olha que interessante, lá em Okinawa as pessoas vivem 120, 130 anos. E Uhum. aí, numa entrevista para uma artesã de cento e trarará de anos, ela falava isso. Ela falou: eu continuo fazendo meu artesanato, que aí a pessoa tende a achar, mas sua missão é salvar o mundo. Não, ela é uma Não. artesã e ela fala: não, minha missão é deixar a casa das pessoas mais bonita, com uma energia melhor. Quando eu vejo alguém que compra meu artesanato com um sorriso no rosto, falando que aquilo vai deixar uma energia melhor na casa, ou deixar ela mais bonita, eu me sinto feliz. Eu sei que o Uhum. mundo precisa de mim. E aí ela tem lá cento e tantos anos e está trabalhando. E por que eles vivem tanto? Porque eles não têm. A pessoa ela se aposenta, ela começa a se sentir inválida. Uhum. E eu acho que quando você trabalha em empresa, tem essa coisa, um dia você é o CEO não sei das quantas, no dia seguinte você foi demitido, por exemplo. Você não é É, nada, você é um zero à esquerda, você é um desempregado. é. Ou quando se aposenta, você é um aposentado. Então, eu acho que o emocional da pessoa que trabalha, que tem altos cargos em empresa, sofre muito com essas mudanças bruscas, né? E eu acho que a gente, trabalhando por conta própria, a gente não tem muito isso. A gente está sempre fazendo, sabe? A gente sabe que depende da gente, não dos outros. E você sabe que está falando? Eu trabalhei 10 anos na Porto, né? E uma coisa me marcou muito. Teve uma vez que um senhor que trabalhou lá 30 anos, aposentou, foi convidado a se aposentar, porque ele não queria, porque aí tem isso na empresa também. Você tem uma certa idade, Chega uma hora que tem que tirar a pessoa. eles te convidam a se aposentar. E ele ia todos os dias na empresa, subia, cumprimentava todo mundo, ficava lá tipo 1 hora, 2 horas por dia, ia embora. E aquilo me deu uma depressão quando eu vi aquilo. Eu falei, eu não É. quero isso para mim. Eu não Uhum. quero isso para mim. E outra sensação que eu tinha na empresa era assim: eu estou sentada numa mesa
num quadradinho de janela, eu não estou vendo a vida passar. Eu tinha essa sensação. Ah, eu também tinha. Eu pensava assim, É, nossa, tá o maior sol lá fora e eu tô aqui é, dentro vendendo tempo. Mas é o que eu falo, o emprego, é. você vende uma parte do tempo da sua vida para ganhar dinheiro para poder suprir suas necessidades, né? E muitas vezes a pessoa se apega demais ao emprego, além disso, e aí o sofrimento é muito grande quando ela perde aquele emprego. E que aí você fala, ah, mas você não trabalha 12 horas, não é a mesma coisa? Não é, porque primeiro que o que eu faço, eu vejo sentido no que eu estou fazendo. Segundo, que se eu É. tiver de saco cheio, eu pego o meu eu estou trabalhando de um hotel agora, que amanhã eu vou dar treinamento aqui em Pindamonhangaba. Mas eu já fiz isso, eu já peguei meu notebook, fui lá no Jardim Botânico e fiquei trabalhando lá. Uhum, é. Então, assim, eu tenho dias que me dá na louca, eu falo, não vou trabalhar presa num lugar, eu vou trabalhar num lugar que eu vejo um visual bonito. E eu pego meu Uhum, notebook e vou, né? uhum. Então, essa sensação, eu tinha essa sensação de estar presa, sabe? E aquilo me dava um negócio, eu falei, eu preciso sair daqui, eu preciso sair Eu daqui. trabalhei 2 anos em empresas. E esses 2 anos eu aprendi muita coisa. Foi muito bom para aprender rotinas, até informática, coisas assim, né? Mas eu não queria aquilo para minha vida. Eu nem sabia, quando eu escolhi minha profissão, eu nem sabia direito. Eu fui prestar psicologia por acaso, foi meio que por acaso. Mas eu sabia que eu não queria trabalhar em empresa, eu sabia que eu não queria me aposentar. Isso desde a adolescência. Perfeito. Era Perfeito, uma eu coisa. também. Isso é uma coisa que também Também sempre me pegou muito. Assim, eu tenho a minha irmã mais velha, ela trabalha concursada, né? Ela é o perfil é. oposto do meu. Ah, não, eu nem prestava Ela concurso, eu tinha medo de gosta passar. do, não, ela gosta da coisa certinha, da estabilidade. É. E ela ficava assim, não, sai disso. Por que você não presta um concurso? Porque eu não suporto a ideia de ficar Não, eu presa. pensava assim, já pensou se eu passo no concurso? Eu falo, não, eu não quero ficar 40 anos no mesmo lugar, assim, sabe? Tipo, mas é o que eu falei, não tem certo e errado. É o meu perfil que é diferente do dela, né? Então, Uhum. é, E na questão de relacionamentos, como é que você é? então, é muito interessante, porque, assim, até aproveitando o tema, né, da Ah, live, da inteligência, eu só descobri a inteligência, assim, com 40 anos. E isso como que você melhorou. descobriu? Eu estava trabalhando com uma pessoa que tem a inteligência, estava fazendo um projeto com a pessoa, não vou falar, não sei se eu posso falar nome ou não, mas, assim, era Não, melhor uma... não, às vezes É, não. melhor não. Ah, Estava trabalhando com uma pessoa que enfim, né, tem um QI alto e tal, e aí no meio, a gente estava criando uns jogos e tal, e aí ela desconfiou. Aí hum. ela falou assim, você já fez algum teste de QI? Eu falei, não, né? Ela faz. E aí ela me indicou para fazer tal. E eu falei, foi de curiosidade, inclusive foi com Ah, você o teste. por acaso E foi comigo, né? caso foi com você. E aí eu fui, mas assim, eu fui na total curiosidade. Não tava, E tipo, eu lembro que você terminou bem rápido, né? eu terminei, exatamente. Eu lembro que tinha umas 3 pessoas junto comigo e eu terminei muito rápido. Aí eu comecei a olhar e falei, putz, eu devo ter ido muito mal, né? Porque eles ainda estão pensando, né? Eu acho que eu. Aí eu comecei a querer olhar de novo, sabe? Eu falei, será que eu fiz errado? E eu fui muito rápido. E aí passou, né? E os Aham. outros 3 que estavam não passaram, né? Aí eu falei assim, putz, né? Então. Mas por que eu tô comentando isso, Cris? Porque me ajudou muito saber. Eu acho Uhum. que não é uma vantagem nem uma desvantagem você ter o QI alto ou não. Eu acho que isso é um primeiro ponto, assim. Cada um tem o seu. Eu acredito, falando em crença, que todo mundo tem um talento, todo mundo tem algo de especial e que a gente é complementar de alguma forma. O ponto é você ter autoconhecimento, entender o que você é forte e aquilo que é teu calcanhar de Aquiles, sabe? Porque os meus relacionamentos melhoraram muito sabendo. Hum. Porque, como eu não sabia, na minha cabeça, o meu pensamento era rápido, eu pegava rápido as coisas, e eu achava que todo mundo estava pegando rápido também. Então, Uhum. isso alimentava uma certa impaciência. Tipo, como assim? Você não viu que é tal coisa? Sabe assim? Percebeu que é. Então, eu lembro que, assim, eu mais jovem, né, com menos maturidade, eu batia de frente, assim, do tipo, como assim você não viu?
E até hoje eu sou especialista em comunicação não violenta, eu falo nos meus cursos, eu aprendi comunicação não violenta para mim. E aí fez uma mudança tão grande para mim que eu quis mudar, ensinar o mundo, entendeu? É. Porque aí eu Você comecei. acha, você começou a trabalhar com comunicação não violenta depois que você descobriu que tinha alto QI, é isso? Não, eu já tinha buscado antes, né? Hum, Comunicação é uma coisa que eu sempre quis buscar, porque eu não entendia esse viés da comunicação, porque a gente expressa e o que o outro compreende é uma coisa completamente diferente. é. Uhum. E expressar não é só falar, é na atitude, no comportamento. E a outra pessoa ela decodifica de acordo com o que ela vê do mundo. Então, para mim, tinha uma lacuna na comunicação que não tinha solução. Então, Uhum. eu comecei a pesquisar e entender a comunicação porque eu E é queria achar essa interessante, solução. eu acho um exemplo interessante a gente pensar numa mensagem escrita que você manda pelo WhatsApp. Eu acho que é onde dá mais erro na comunicação, porque você quer falar uma coisa, às vezes você está com pressa, está dirigindo, sei lá, você está fazendo alguma coisa que você manda uma informação rápida porque você precisa passar a informação rápida. E a pessoa entende que você está de mau humor, você está com raiva, que você está brigando, porque não tem o tom da voz, né? E você, até a tua comunicação nesse ponto é parecida com a minha, porque a gente é meio objetivo, assim, no WhatsApp, É. né? Papá. E a minha Brasileiro não gosta de O brasileiro não objetividade. gosta. A minha filha, que é adolescente, fala: ai, mãe, que seca. Eu falei, mas eu só respondi, tipo, objetivamente, sabe? E aí, então tem isso, assim. Agora, eu comecei a pesquisar comunicação, porque eu sentia isso, assim, no relacionamento. Eu sempre fui uma pessoa extrovertida, sempre gostei de pessoas, sempre gostei de fazer amizades e tal. Só que eu sentia que às vezes o meu temperamento atrapalhava muitos relacionamentos, porque eu ficava mais impaciente com algumas coisas. E Uhum. do ponto que eu já vinha pesquisando há muitos anos essa questão comportamental, então inteligência, essa parte de emocional, de saber inteligência emocional, de saber um pouco mais de comunicação, já era uma busca que eu vinha fazendo há muitos anos, desde os, sei Uhum. lá, diria de uns 30 anos para cá, né? Agora eu faço 47 mês que vem, então são 17 anos de busca, assim, porque era algo que eu queria melhorar em mim, e na medida que eu fui entendendo e aprendendo isso, eu fui vendo que eu podia ensinar as outras pessoas a melhorar isso também. Agora, Uhum. quando eu soube do meu QI, eu entendi muitas coisas. Ficou Que mais coisas você fácil de eu ter entendeu? empatia, de ter tolerância. Hum. Por exemplo, assim, às vezes, esses dias eu estava com a minha filha, a gente estava rindo, assim, porque a gente já pega uma coisa rápida, eu acho que ela também tem QI alto, e eu acho que meu Hum. filho também. É assim, nítido, os dois, para mim, tá óbvio que eles têm QI alto. E às vezes a gente pega uma coisa rápida, assim, a gente já troca o olhar um para o outro, assim, já entendeu. E aí a gente vê que alguém ali que está com a gente não sacou ainda. Hum. Aí eu vou lá, explico com calma, falo de uma outra maneira para a pessoa entender. Então, hoje eu entendo que não é que a pessoa é burra, não é Hum. isso. Eu que talvez tenha sido mais rápida porque é uma habilidade que eu tenho, né? Uhum. Então, isso me dá mais tolerância, me dá mais empatia, que tem outras questões no que essa pessoa vai ser muito melhor do que eu, e Hum. nesse ponto eu tenho uma vantagem competitiva. Então, ali eu falo, bom, então se eu tenho isso, eu vou. Acho que isso me fez ser professora, sabe? Porque eu falo, tá, então como que eu faço para ensinar para as pessoas algo que é complicado e tornar simples? Uhum. É o que eu faço todos os dias, sabe? Eu estudo coisas complicadas e transformo numa coisa super simples para as pessoas. Porque Uhum. eu acho que é isso que eu tô ali, é meu papel, né? Mas antes eu não entendia, eu achava que a pessoa tinha entendido. Eu tinha brigas com a minha irmã, Cris, que eu falava, caramba, mas você não entendeu isso ainda? Assim, e minha irmã, Legal. e as minhas irmãs são super inteligentes. São Ah. super inteligentes. E a gente ia brigar porque ela também tinha entendido outra coisa muito rápida que às vezes eu não entendi, porque era briga de gente inteligente, assim, né? Mas era muito engraçado, né? Então, assim, se eu pudesse hoje voltar no tempo e falar, Fernanda, descobre isso mais cedo, ia ser bem melhor, né? Ter facilitado Hum. muito. E na escola você não desconfiava? Quando você ia lá, o Não, professor te chamava, você só tirava 10,
sem prestar atenção, você não desconfiava que era mais inteligente? Nossa, eu vou te falar uma coisa que eu sei que eu tô me expondo, mas eu vou falar. Eu tinha, na minha visão, eu tinha uma autoestima baixa, porque a minha irmã mais velha, ela 11 anos mais velha que eu, ela tem um QI muito alto. As duas irmãs têm, né? Mas ela tinha um QI muito absurdamente. Então, ela entrou, acho que umas 5 faculdades na USP em primeiro lugar, sabe aquela coisa meio surreal, assim? Sei. Então, a família falava assim, muito, ela é a inteligente da casa. Essa que prestou A, concurso? essa que prestou concurso. A Que passou outra, em todos os concursos? que passou em tudo quanto é. Ela é, né, muito É, inteligente. Aí a outra, porque eu era pequena, né? Ela era muito mais velha, eu era criança. A do meio, era assim, uma beleza exuberante, assim. É até engraçado porque meu filho é loirinho de olho claro, puxou ela, né? Ela, assim, loira de olho verde, linda, assim, uma coisa exuberante, assim, né? Parava trânsito, assim. Então, a minha visão, olha como eu tinha autoestima baixa, né? A minha visão era assim: a minha irmã mais velha é a inteligente, a minha irmã do meio é a lindona, e eu sou eu. Eu tô aqui, entendeu? Aí, aí eu não enxergava, porque a gente é. não enxerga. Então, assim, eu não enxergava nem beleza em mim, nem inteligência em mim. Eu só vi isso nas minhas irmãs, entendeu? Uhum, Então, não via, não via. é. E Muito hoje? louco, né? Então, hoje eu consigo enxergar que eu tenho essa inteligência. Hoje eu consigo ter autoestima. Assim, É. eu não acho que eu sou linda, maravilhosa, mas eu tenho autoestima. Eu consigo me olhar no espelho e falar, pô, legal, você tem uma presença. Porque eu aprendi a me valorizar também. Eu acho que o Uhum. autoconhecimento, né? Porque não tem um único forma de ser e tal. Mas na minha cabeça eu cresci com essa imagem. Não, a bonita é aquela é inteligente. Ah, eu sou a mais nova. Sou eu. Você é caçulinha. Essa caçulinha. É interessante. E o seu casamento? Como que você conheceu o seu marido? Na internet. Como? Putz, eu vou denunciar mais aí. Eu já falei a idade, Ah, né? Tá tudo certo. ah, Na época tinha tipo como se fosse um Tinder da época. Só ah. que era um site, né? E aí É o par perfeito? só que eu não, mas eu consegui ser mais zoado, né? Porque eu não queria entrar e pagar. Olha a história. Tem uns amigos de infância que a gente se conheceu com 13 anos de idade. Eu conheci uma galerinha que a gente é amiga até hoje. E a gente se encontra assim todo mês, a gente, né? E tem uma turminha que era do bairro aí, né? Que eu morava na Saúde, tinha uma turminha, e a gente é amigo até hoje. E aí, uma vez, eu namorei muito quando era nova, assim, eu Ah. namorei dos 14 aos 20. Você tinha facilidade com paqueras? Não era nem que eu tinha facilidade, mas é uma coisa que é característica minha, os meus relacionamentos são longos. Né? Então, por Uhum, exemplo, meus amigos de infância são meus amigos até hoje, são 34 anos de amizade. Os relacionamentos que eu tenho são longos, né? uhum. Então, eu tô 19 anos com meu marido, né? Então, eu namorei, por exemplo, eu namorei dos 14 aos 20 com a mesma pessoa, são 6 anos. Aí eu terminei com ele, namorei com outro mais 2 anos. Depois namorei com outro mais 4 anos. Era assim. Eu não fiquei sozinha, eu não lembro de ter ficado solteira. Né? Eu Uhum. embalava um namoro no outro, eram namoros longos. E aí, sei lá, acho que o último namoro desses longos, assim, eu terminei, tinha 27 anos, assim, eu nunca tinha ficado solteira. E aí, imagina, você com 27 anos nunca ficou solteira na vida, descobre a vida de solteira. Eu achei o É, máximo, né? é, Achei aquilo massa. Eu vou ter que pegar o carregador aqui, peraí. é. Ah, eu achei. Ah, aguenta aí. Segura aí que eu Tá. tenho que pôr para carregar, senão vai acabar a Cuidado bateria. para não derrubar com o fone.
Estava dentro da mala, né? Olha só, esqueci completamente da bateria do seu computador, mas eu vou continuar falando enquanto eu pego aqui. É. Tá falando da vida de solteira e arrumou uma desculpa para mudar de assunto, mas eu não vou deixar. Não vai deixar, claro que não. Mas assim, é muito engraçado, Cris, porque eu fiquei solteira a primeira vez com 27 anos. E aí aquilo para mim foi tipo, que legal, eu não sabia que era legal ser solteira, entendeu? E aí eu foi justamente quando eu fiz. Agora sim, agora sim. Foi exatamente quando eu resolvi fazer uma viagem para a Austrália de mochilão. Eu guardei dinheiro 5 anos. Estudei inglês 5 anos e fui para a Austrália. Aí eu viajei de mochilão, aproveitei horrores, né? Aí eu comecei a curtir essa coisa de solteira, porque eu nunca tinha vivido isso. E aí, quando, sei lá, eu tava com uns. Tinha passado uns 2 anos nessa vida boba, meus amigos de infância falaram assim: Fernanda, isso não é você, você não é assim. Você sempre namorou, porque não, você precisa encontrar alguém. E eles me cadastraram no Par Perfeito. E aí eu fui na casa desse meu amigo, o Vinícius, é meu amigo há 34 anos. Ele, não, vem cá, vamos te cadastrar. Ele fez meu perfil. Aí eu falei, não vou pagar esse troço, não. Não vou pagar, não, porque, né? Ele, não, eu te faço aqui, você não precisa pagar. Aí tinha uma modalidade tinha grátis. uma modalidade de graça. Só que aí era assim, tipo, o Tinder é assim, né? Só que você, se você não paga, você não tem alguns privilégios, né? Então a pessoa que consegue puxar o papo e tal. Aí, beleza, a gente comecei a procurar assim, falei, nossa, tinha uns que davam medo, né? Eu falei, não. Aí, beleza, encontrei meu marido, né? E eu falei, esse aí é meu número, gostei. Só que como eu não pagava, eu comecei a trocar ideia com ele, e aí eu falei assim, vou passar meu Messenger. Na época tinha o Messenger no computador, né? Aí eu passei meu Messenger e tal, e aí a gente ficou, era um domingo, e a gente ficou no Messenger conversando. E assim, foi muito engraçado, porque era às 3 da tarde, a gente ficou até às 10 da noite, blá. Só que assim, né? Eu falei, gente, esse homem não para de digitar, eu preciso ir no banheiro, preciso tomar banho, né? Aí eu catei minha sobrinha, falei, vem cá, responde aqui no meu lugar. Que eu vou tomar banho. Ela, tia, o que eu falo que ele tá falando tal coisa? Eu respondo tal coisa. Aí eu pus minha mãe, eu falei, minha mãe vem jantar, né? Eu falei, minha mãe na época viva, lá, morava com ela, ela falou assim, mãe, então vai lá responder pro moço lá, que eu vou jantar. Respondeu no meu lugar, ele não percebeu que trocou, isso que é pior, né? Aí depois a gente se encontrou. Ele sabe disso hoje ou não? Sabe. A gente se encontrou. Isso foi um domingo. E aí eu falei, chega desse Par Perfeito, eu não vou ficar brincando com isso aí não, que toma muito tempo. E aí ele falou assim, vamos se encontrar. E a gente marcou tipo uma quarta-feira, e eu ia viajar na sexta-feira, porque eu ia sair de férias e ia ficar 20 dias fora. Aí eu saí com ele na quarta. Só que assim, eu saí avisando todos meus amigos onde eu estava, com o telefone, para assim, se eu sumir, você já aciona uma polícia, porque eu estava morrendo de medo, né? Mas aí eu encontrei com ele, a gente saiu, deu uns beijinhos e tal, e aí eu sumi, fui viajar. Naquela época o celular não pegava em lugar nenhum, sumi 20 dias. Aí quando eu voltei, falei, deixa eu ligar para aquele moço, eu gostei dele, se legal ele. Aí eu liguei para ele, ele falou, você sumiu, lá. E aí a gente começou a sair namorar. 5 meses eu já estava noiva. Ele me deu uma aliança que é a mesma que eu. Aí a gente já ficou noivo, depois de já foi morar junto com 1 ano. Depois de 1 ano morando junto, a gente quis oficializar, casou e estamos aí até hoje. E tem 2 filhos. Tem 2 filhos. Sua filha está com 14, seu filho? Com 9. Tá. Muito bom. Bom, então essa questão de relacionamento nunca foi um problema? Não, de relacionamento não, mas assim, o que eu não tinha muita facilidade de conhecer muita gente nova. Hoje eu tenho mais, né? Mas assim, quando eu fazia meus amigos, era aqueles que ficavam anos, eram as mesmas pessoas, era o mesmo grupinho, né? E quais são os seus projetos futuros?
Olha, eu agora eu estou escrevendo mais um livro, né? Você Então, escreveu quantos livros já? eu são três, sendo que um eu sou coautora e dois eu sou autora Quais sozinha. são os nomes dos livros? Um eu tô com ele aqui, os outros eu não tenho. Ah, então mostra. Esse aqui é o Inovação Não Violenta, que foi o último. Uhum. Aí, esse aqui eu criei uma metodologia de inovação trazendo algumas etapas para você, e a comunicação não violenta é uma das etapas, né? Que tem a ver com essa minha história de vida. Eu acho que quando você trabalha, a primeira etapa é você ter entender onde está o seu potencial, como você funciona, o que te trava. E aí a outra etapa é você saber se comunicar melhor e entender a necessidade do outro para inovar. Aí você vai para uma terceira etapa de trabalhar em equipe para finalmente chegar na inovação. Porque o trabalho em equipe é uma coisa que eu acho difícil, principalmente para Uhum. quem não tem esse autoconhecimento. Eu tinha dificuldade antes de entender, né? E para pessoas de alto QI, trabalho em equipe é mais É difícil difícil, ainda. é muito É. difícil. É muito difícil. Tem muito julgamento também, né, Cris? Eu trabalhei muitos anos no RH, por exemplo, e às vezes me pediu uma coisa e ela fazia rápido, aí assim, tinha julgamento do tipo, ela quer passar a perna, ela quer mostrar que ela faz mais, ela quer. Eu não estava nem pensando nisso, eu só estava fazendo rápido o negócio, né? Então, Uhum. tipo, tem umas noias também dentro de empresa que se você não souber lidar com essa politicagem, você não sobrevive. E a Uhum. pessoa de alto QI, ela não tem muito filtro, né? Ela, Não. né? É. Vai. Explica para a audiência, para quem está Para assistindo. Audrey, É. eu acho que a gente não tem filtro, né? É. Isso é nítido, você está numa uma sociedade que eu estou, de pessoas de alto QI, e ali dentro é chocante. Ali eu me vejo muitas vezes, e para mim é uma escola aquilo, porque quando eu vejo as pessoas sem filtro, falando o que pensam, se atacando assim mais, que existe o Uhum. mito de que a pessoa, quanto mais QI alto tem, menos QE, né? Hum. Menos coeficiente As pessoas emocional, tendem a ser mais agressivas, né? tendem a ser mais agressivos. E que faz sentido, porque como é uma mente muito rápida, que está pegando as coisas muito rápidas, não é uma pessoa que sabe lidar com as emoções, que sabe lidar com a diversidade, que sabe lidar que nem todo mundo tem essa rapidez na mente, então elas são pessoas que se Uhum. tornam intolerantes, impacientes, e aí há um alinhamento tênue de você ser inteligente e se tornar arrogante, né? Uhum. Como você se vê como uma pessoa que sabe muito e que resolve muitas coisas rápidas, você tende a achar que você sempre está certo, não é verdade, né? Uhum. É, às vezes a gente se engana, às vezes a gente acha que sabe e E não não sabe. sabe. É. E aí é uma. E... Mas eu vou te falar uma coisa, não sei se você já chegou nesse ponto, mas quando eu mesma aceitei que eu tinha alto QI, comecei a falar como uma característica, eu comparo muito com a altura. Não tem gente mais baixa, mais alta, Isso, mais inteligente, isso. menos inteligente, né? E eu falo, não, eu sou mais inteligente, mas assim, como uma característica, melhorou muito a aceitação por parte das outras pessoas. Eu ainda acho que é um mito. Eu não falo isso para ninguém. Uhum. Esse, teve um episódio, foi um pouquinho antes da pandemia. Eu estava numa reunião com um parceiro de trabalho e eu estava num cliente que valorizava isso. Uhum. E aí o cliente estava falando que eles faziam teste de QI, porque eles valorizavam e tarará. E aí, claro, né? Você ouve Coitada isso. da empresa. Aí eu queria fechar o negócio, né? Queria dar aquele Ah, treinamento. Eu falei, aí agora é estratégico eu falar, né? Eu falei, aí eu falei para o cliente, né? Falei, você conhece a Men's? Conheço, nossa, eu inclusive priorizo contratar pessoas que são da Men's. Eu falei, que bom, porque eu sou de lá, né? ah. Aí eu fechei o trabalho. Aí a parceira, só que eu estava fazendo pela parceria, né?
Aí a parceira saiu da reunião e falou assim: escuta, você nunca me contou isso. Eu falei, não, porque isso para mim não é vantagem. Isso para mim não é, ai, nossa, eu sou melhor por causa disso. É uma característica, como você falou, eu sou alta e tenho que ir alta. É. Mas em compensação tem outra pessoa que tem uma característica de ter uma, né, uma inteligência corporal que eu não tenho, ou tem outro que tem uma característica de inteligência espacial, que eu sou péssima, inclusive, de inteligência espacial, né? Assim, eu me perco em todo quanto é lugar. Então, assim, cada um tem uma inteligência, tem uma força. Isso para mim é só uma característica. Eu só falei porque para esse ele valoriza, eu queria fechar o negócio. Aí ela falou: caramba, mas você nunca falou, tal, não é uma coisa que você fala. Eu falei: não, eu não uso isso como algo que eu acho que eu me torno melhor por isso. Eu acho que é só uma característica. Não vejo. Mas eu acho que quando a gente aceita, quando a gente se conhece, a gente aceita na gente, fica fácil, não é tão difícil. Quando a gente não. Quando a gente. Tem uma fase que a gente tenta disfarçar, né? Tenta se fazer de boba para mulher é mais fácil do que para homem. Para homem, mulher tem essa vantagem de fazer de boba. Mas eu não disfarço, faz muito tempo que eu já não disfarço mais e eu não tenho muita dificuldade de aceitação, não. E também eu acho que quem não aceitar, paciência, também não me interessa. É o problema da pessoa que não aceitou, né? Não é problema meu, é problema do outro. Exatamente, tá tudo bem. É sobre isso, tá tudo bem. Uhum. Tá. Em que você acha que você pode contribuir para um mundo melhor? Então, hoje eu me sinto muito satisfeita com o meu trabalho, Cris, porque eu vejo que meu papel é simplificar coisas complicadas. Então, Uhum. quem já assistiu minhas aulas ou lê meu livro, vai ver que a minha comunicação sempre faz parecer as coisas serem simples. Então, Uhum. eu sempre ouço esse feedback, assim, sabe? As pessoas falam: caramba, eu achei que ia ser um negócio super complicado, mas você fez parecer ser simples para mim. Eu consegui pôr em prática. E assim, quanto mais a pessoa achar que foi simples, ela pôs em prática, mais eu acho que eu consegui contribuir. Então, eu pego meus estudos, né, que são mais complexos, mais complicados, mais difíceis, que nem é todo mundo que tem acesso. Infelizmente, a gente não é a realidade do país, né? Eu não vim de uma família com grana, comecei a trabalhar cedo, então eu tenho essa sensação que. Só que eu sempre valorizei o estudo, né? Então, Uhum. mesmo sem grana, eu dava um jeito de pagar e fazer meus cursos, né? Tanto é que na faculdade, para eu conseguir pagar a faculdade, eu era monitora, dava aula para ter desconto e tal. Então, eu sempre dei meus pulos, assim, porque eu valorizava. Na minha casa, a gente tinha o hábito de ler, desde muito nova eu lia muito, e todo mundo lia em casa, era um hábito comum, assim. Mas não é a realidade da maioria das pessoas. As pessoas não têm acesso à cultura, não têm acesso ao conhecimento. Então, eu vejo que, por uma questão de grana, por uma questão cultural, então, hoje, o meu trabalho tem a ver com isso. Eu quero levar para as pessoas aquilo que eu tenho mais acesso, por algum motivo eu tenho acesso, então, e aí eu quero fazer a transferência de um jeito que fique fácil para elas usarem e entenderem, elas desmistificarem essa coisa de, isso é complicado, isso é difícil. Você pode dar um exemplo do tema da palestra? Posso, por exemplo, estou eu lá estudando Nietzsche, né? Tipo, Ah, um negócio super complexo. E aí eu vou lá e ensino de um jeito que fica fácil da pessoa entender. Aí eu tô. Comunicação não violenta mesmo, tem uma base de neurociências, tem uma base de programação neurolinguística, tem uma base de estudos de emoção e de sentimentos que nem todo mundo tem acesso. Aí a pessoa vai lá e fala: quero saber, compra o livro do macho e lê. Aí ela não consegue entender aquilo, porque é algo que está muito longe. Ela fala: é legal, mas não está na minha vida. Eu falo: não, vem cá, deixa eu te explicar por que isso vai entrar na sua vida. E aí eu começo a trazer de uma maneira simplificada. Então a pessoa fala: entendi. Então é como se eu mastigasse para a pessoa falar: só é assim que você vai conseguir pôr em prática. Né? Então, uhum. fui lá estudar negociação na metodologia de Harvard. Eu vou trazer para a pessoa de um jeito que ficou simples. Então, assim, a gente pegar os conteúdos e simplificar
para a Uhum. pessoa conseguir pôr em prática, conseguir usar. Eu vejo minha missão como essa, porque como eu gosto de estudar, para mim aquilo é Uhum. um prazer. Que E aí legal. E você acha que isso incentiva as pessoas a estudarem e buscarem mais conhecimento? Muito sim, bom. Então você abre uma sim. porta na cabeça da pessoa. Sim, e é assim, aí as pessoas vão me seguindo depois da aula e elas vão me procurando no privado, falam, ai, Fernanda, aquilo que você falou me fez ter vontade de ler mais sobre isso. Aí eu indico livros, aí a pessoa lê, ela troca comigo, fala, nossa, eu li esse livro, que legal, tem mais coisa. Quer dizer, eu abri uma porteira ali para a pessoa, né? Uhum. Então, ali eu sinto, falo, putz, minha missão está cumprida, porque eu criei a sementinha, Não, né? tá comprida não, ainda tem um longo caminho pela É, não, frente. com aquela pessoa eu abri uma portinha, É, né? Que alguém que a não tem. gente nunca pode achar que a Não, missão está não, cumprida. não. É, até porque senão a gente morre, né? É, não, não, a missão não, ainda Não, ainda tem muita não, ainda missão aí não. pela frente. Eu quero mais bastante missão ainda, né? É, eu também, você sabe que o cérebro precisa disso, né? Eu É, sempre falo que depois dos 40 tem que aprender coisas novas. Para os seus neurônios se reorganizarem, porque senão vai calcificar e vai ficar com aquela ideia para sempre. É quando a pessoa começa a ter saudade do passado, achar que só as coisas antigamente eram melhores, né? Então tem que aprender coisas novas, tem que ter projetos novos, tem que ter ideias novas, e porque aí seu cérebro vai rejuvenescer, é isso mesmo. né? E assim, para a gente finalizar, eu queria saber se você quer deixar alguma mensagem, alguma dica, alguma sugestão. Ah, eu quero, eu quero. Eu Ah, quero contar umas histórias engraçadas, posso? conta. Antes. Ah, Você conta. sabe que assim, muitas vezes as O pessoas falam, Marco Muniz está online aí assistindo. Tem duas Marco pessoas. Muniz, Tem mais gente. Aqui mas aparece gente. três, mas geralmente é mais. É, você sabe que essa coisa de pensar rápido, assim, já me tirou de Ah, umas situações bem engraçadas, assim, né? ah. Porque como eu trabalho com palestra, então você tá em público, né? E eu tenho umas histórias muito engraçadas, assim. Tem uma vez que eu estava dando uma palestra e eu estava com um sapato largo. E assim, a pessoa fala se mexendo e tal, né? E aí um objeto voou, assim, na plateia, e eu falei, gente, é meu sapato. Aí, por uns milésimos de segundos, a pessoa, eu fiquei pensando, vai cair na cabeça de alguém, eu tô ferrado. Aí você Aí, imagina a ambulância. não, já pensei assim, tipo, jornal, né, cara? Assim, queimou total. Aí caiu assim no chão, sabe? Não pegou Ah, ninguém. Aí eu falei, ufa, né? Mas aquela coisa que do pensar rápido, né? Porque eu poderia ter falado, ah, desculpa, tá, e perdi. Na hora, tudo isso foi muito rápido na minha cabeça. Eu falei, tá voando, é meu sapato, não caiu em ninguém, eu vou ter que fazer disso uma coisa divertida e fazer ser mais legal a palestra. E aí eu soltei e falei assim: caramba, esse sapato não me quer. Eu também não quero mais ele, eu não vou mais me humilhar. Tirei o outro. Falei: é o seguinte, tô me desapegando. E saí dando a palestra descalça, né? E aí e a galera começou a bater palma. Parecia que foi de propósito, né? Mas, assim, ah, essas situações que eu acho que o pensar rápido é legal. Por exemplo, uma outra vez também eu fui para um cliente, que era uma reunião, e assim, ele tinha pedido para fazer uma metáfora no treinamento com quarterback, né? Eu não manjo nada de futebol americano e tal. Eu falei, ah, legal, a gente faz. Só que assim, quando eu anotei, já tinha tanta coisa para fazer. Sabe quando você tem 50 coisas para fazer? Eu montei o treinamento e esqueci de fazer a metáfora. E aí essa reunião era a gente ia mostrar para o cliente como ficou o treinamento. Cheguei na reunião, estava ali na sala de espera, e a moça que estava comigo, que era uma parceira, né, falou: ai, e aí, você conseguiu fazer a metáfora do quarterback? Pensei que, né? Errou. Aí eu falei: se eu falar para ela não fiz, esqueci, ela vai ficar apavorada. hum. Aí eu falei: sim, fiz, tá tudo certo, tá tudo bem, fica tranquila. E eu pensando, ferrou, não fiz, não Ah. fiz. Eu fui para a reunião, abriu. Aí eu sentei estrategicamente num lugar que ninguém ia ficar vendo o meu notebook, abri, conectei na internet pelo meu celular,
e já comecei a pegar o material. Aí tinha um material de quarterback em inglês que eles tinham mandado. Aí eu comecei a ler ali na hora da reunião. Eu ali fazendo É, cara de conteúdo para eles e lendo ali. é. Aí, ao mesmo tempo, joguei na internet o que, que era, como que funcionava o futebol americano, porque eu não sabia porcaria nenhuma. E eles lá na reunião fazem só aquelas apresentações e tal, e ia chegar a minha vez de falar. E aí eu lendo ali, aí eu acabei de ler, falei, pode apresentar, sabe esse tipo, assim, na reunião, e batendo olho lendo, né? Aí eu fui mostrar o PowerPoint, né? Conectei e falei, olha, aqui não tinha nada de quarterback, né? Mas aí eu comecei a fazer os links, Cris, na hora. Eu falei, não, porque aqui, tinha acabado de ler, porque aqui, ó, você vai fazer isso, blá, 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 blá. E naqui, tá, 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 tá. Eu não criei um slide de quarterback, porque tudo tem uma metáfora. Porque blá, 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 blá. Criei na hora. E aí o cliente acabou a reunião sensacional. Foi muito além do esperado. Eu pensei que você ia fazer tipo uma metáforazinha, dois slides. Você não, você criou um treinamento em cima disso. E tarará. Aí a mulher veio me dar parabéns. Tá? Eu falei, acabei de criar Você isso. escreveu depois? Não, ficou na memória. Eu saí de lá. Eu falei, gente, agora eu tenho que falar tudo que eu falei para os caras no dia do treinamento, né? Mas assim, criei na hora, Uhum. total. E É. ninguém percebeu que eu tinha esquecido, entendeu? Uhum. Então, acho que essas coisas são que quando você sabe, você cria uma autoconfiança e fala, vamos lá, vamos fazer. Eu acho que a gente saber, nos Estados Unidos, todo mundo faz teste de QI desde criança, já sabe. Eu acho que é um posicionamento para você saber onde você está, É, né? Saber qual é o seu potencial, é que nem você falou, tem outras características. Por exemplo, eu não sei dançar, eu sou incapaz de reproduzir um movimento que eu vejo uma outra pessoa fazendo. putz, E se eu quisesse ser bailarina, dançarina? Nossa, coitada de mim, né? Ainda bem que eu não quis. Eu acho que a gente saber quais são os potenciais da gente na infância e ser conduzido para alguma coisa que utilize esses potenciais é muito isso, importante. Tem profissões que exigem que a pessoa tenha alto QI, por exemplo, medicina. É, Você não tem como o médico, o nível de atualização que um médico tem hoje em dia, ele tem que todo dia estar lendo artigos novos, sabendo o que foi descoberto de novo. Então a pessoa tem que ter um alto QI, não dá para ser uma pessoa de inteligência mediana, né? verdade. Então você já vai direcionando, engenheiro nem se fala, né? Mas você já vai direcionando para aquilo que a pessoa tem o potencial. Eu vejo às vezes pessoas se sacrificando para fazer uma coisa que a pessoa não tem o potencial para fazer, né? E desperdiçando talentos que aquela pessoa não enxerga nela mesma, né? Exatamente, Cris, concordo número, gênero e grau. Por isso que eu acho que não é não me faz ser melhor do que ninguém, é só uma característica. Por exemplo, se você trabalha com comunicação, né? Eu conheço pessoas que são excelentes comunicadoras, mas querem ser intelectuais, por exemplo. E não funciona. E a pessoa desperdiça aquele potencial de comunicação que ela tem. A pessoa consegue se comunicar de uma forma muito fácil, mas ela não quer, né? E o bom comunicador é aquele que fala a linguagem de quem está ouvindo. Esse é o Uhum, ponto. Então, você também tem essa facilidade de você adaptar essa linguagem para o público que você está. Né? uhum, Então, eu tive uma experiência na pandemia de dar aula para o pessoal de escola, e aí uhum, era outra linguagem, que eram crianças, né? Então, e aí você vai de chão de fábrica a alta liderança, alta cúpula. E aí, uhum, muitas vezes, o cliente fala assim: mas então o treinamento é diferente? Eu falei: não, o conteúdo é o mesmo. O que vai mudar é a forma que eu levo o conteúdo. Então, uhum, aquela pessoa de alta cúpula, eu vou falar numa linguajar que é a linguajar deles. Agora, o pessoal de chão de fábrica, a gente vai falar com outro linguajar, mas você não pode pôr outro conteúdo, é o mesmo, todo mundo tem que falar a mesma coisa. uhum. Então, essa capacidade de você entender que são pessoas diferentes, que têm habilidades diferentes, características diferentes, e respeitar essa diversidade, porque todo mundo tem valor, todo mundo tem a sua importância no mundo, né? Eu, Uhum.
eu tenho essa crença, acho que não tem os preferidos. Tipo, não tem assim, quando você nasce, você sim, você não. Você sim, você não. Não tem isso. Todo mundo tem um talento, todo mundo tem um brilho, todo mundo tem algo para entregar. Mas às vezes nem todo mundo descobre qual que é o seu brilho, essa é a diferença, né? Então, Uhum. quanto mais a gente souber onde você tem um brilho, onde que você pode atuar e onde você pode fazer a diferença, melhor, né? É o autoconhecimento, né? Você saber aquilo que Autoconhecimento. você tem e o ponto onde você está. Também o que eu percebo é que muita gente não olha para o ponto onde está. Se você sabe o seu potencial e onde você está para exercer aquele potencial, você consegue ir adiante. Tem gente que enxerga só o potencial do vizinho, não enxerga o seu, e tem gente que olha o que poderia ter, ou o que poderia ter tido, ou porque o outro tem e eu não tenho, né? E aí não consegue partir do ponto onde está. Isso, eu comentei uma vulnerabilidade minha, né? Que quando eu era criança eu tinha essa coisa. Hoje eu tenho muito cuidado com meus filhos, porque eu falo, cada um de vocês não podem comparar um com o outro, vocês têm que comparar você com você mesmo, encontrar o seu potencial, né? É. A minha filha é muito boa de comunicar, ela é ótima no teatro, ela é ótima de ser líder, de estar ali. Meu filho já ele é ótimo em natação, em esporte, ele é ótimo, ele já é mais carinhoso com as pessoas, é mais atencioso. E ela é mais extrovertida, mais assim, líder de torcida, sabe? E cada um está ali no seu potencial, né? Ele tem uma facilidade enorme assim de matemática, e ela já tem facilidade em português, e cada um está dentro do seu mundo. E aí eu acho que uma coisa que a sociedade te faz é ficar querendo comparar com os outros. E, e, É. e a gente não é assim, eu gosto da etimologia da palavra perfeito, Cris, porque assim, perfeito é perfeito, né? É por completo. Ninguém é perfeito porque ninguém é completo. Se a gente entender que cada um de nós tem aquilo que é um talento, que é uma coisa que sobressai, que complementa, que se torna perfeito quando complementa com os demais, aí a gente enxerga a natureza divina e perfeita, né? Que é essa complementariedade. Aí a gente passa a respeitar que as pessoas são diferentes, que elas têm habilidades diferentes, que elas têm valores diferentes e que isso não faz ninguém ser melhor que ninguém. Eu acho que isso é uma coisa importante. Adorei e vou querer finalizar por aqui, porque esse final aqui ficou muito bom, ficou completo. Por completo. Adorei essa definição de perfeito e de complementar aí. Achei perfeita. O Gandhi tem uma frase que ele fala assim, né? A arte da vida, a arte da vida está em fazer da vida uma obra de arte. Eu, como artista plástica, acho que a obra de arte que a gente constrói, ela tem a nossa autenticidade, a nossa força, e ela não tem certo e errado. Então, a obra de arte da vida é pensar que cada um está construindo sua obra de arte, que tá toda formando uma obra inteira, né? É isso, assim, eu acho demais. É muito legal você estar fazendo esse programa para desmistificar e as pessoas se identificarem, porque se você se identificar e perceber e tiver esse autoconhecimento, vai te ajudar muito a lidar com isso de uma forma positiva, né? Uhum. Então, Esse é o meu objetivo, mostrar quem são as pessoas inteligentes, né? Inteligentes demais, né? E o demais, ele tem esse duplo sentido de muito e em excesso, né? Então é aquele nível de inteligência que muitas vezes vai trazer problemas uhum. e vai trazer coisas boas. Agora tá meio que na moda falar sobre o assunto, né? E só que eu percebo que tem muito estigma e tem muitas coisas equivocadas que as pessoas pensam e falam a respeito. Então, quem sabe conhecendo um pouco os perfis das pessoas, as pessoas mudem um pouco isso. E tem um julgamento. Acho que uma mensagem que é legal também, Cris, que assim, se você falar que você tem QI alto, as pessoas já começam a cobrar de você uma coisa assim, como se você fosse de outro mundo, né? Aí parece que o nível de cobrança vai para um ponto Para mim já desistiram. e tipo, oi, eu não sou super mulher, não, eu sou Mulher Maravilha, não, né? Assim,
Aí vem aquela. Ué, mas você não é inteligente? Assim, então, mas não é assim, né? Então, assim, também acho que cria isso, cria Uhum. essas É, coisas. ou então coisas do tipo assim, ah, nossa, se você é tão inteligente, por que você não está resolvendo o problema da fome no mundo? Exatamente. Porque eu sou só uma pessoa neste mundo, né? É. É Uhum. isso. É complexo, é complexo. Mas eu acho que faz parte do autoconhecimento, como tudo na vida, né? Quando a gente se conhece, a gente consegue tomar decisões melhores sobre o que fazer, né? Quando você se conhece, aí você para de olhar o que os outros esperam e começa a fazer aquilo que você acha que é a sua missão, né? Que é o seu. Isso. Acho que a gente está na metade do caminho. Acho que a gente está indo bem. Um dia, quem sabe, a gente chega lá. Exatamente. E a gente também é gente como a gente vai beber nossa cervejinha e dar risada e falar besteira, né? Que Essa é a melhor parte. aliás, o Danilo falou que estava com saudades, também estou. A gente precisa marcar nossas brejas. Vamos. Marcaremos em breve. Fernanda, queria te agradecer. Depois me manda as fotos das capas dos livros para eu colocar no Mando, final da mando, entrevista. mando sim. Eu que te agradeço, Cris. Para mim foi um prazer enorme. Ah, E eu para mim adoro seu também. canal, muito legal. Assim, estou Que bom, felizona de estar aqui. que bom, legal. E passou rapidinho Passou, nesse tô vendo domingo à aqui. noite. Amanhã você trabalha, né? Cedo. Amanhã eu vou dar um treinamento, começa às 7h30 da manhã. Ah, então bom descanso. Acordar assim, Dorme bem. Ai, nossa, essa é a pior parte. nem me fala. Tá tão legal essa coisa do treinamento online, gente. Por que, que o povo quer voltar no presencial? Ah, a vida tem que voltar a Tem que existir na voltar, né? realidade, né? Essa coisa de. Ó, a Mila, que a Mila hoje está atacada. Nossa. É, eu tô brincando, mas eu gosto dos dois modelos. Eu gosto tanto do É, presencial como no online. Eu não... eu Mas acho tem que. momentos que precisa do presencial, tem momentos que o online super dá certo. Eu também acho. Acho que tem as duas coisas, né? A gente tem a facilidade do online, mas a vida tem que voltar a existir na realidade. É isso mesmo. Então Muito tá bom, bom, Cris. Fernanda. Um super Brigadíssima. beijo Bom descanso, bom para treinamento você para você. também. Bom trabalho para você também. Um beijo Um grande. beijo. Obrigada, viu? Eu que agradeço.